Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe grandemente. E estamos aqui em mais um vídeo aqui do nosso canal, e eu peço que você venha se inscrever neste canal. É um canal de evangelização, onde você pode nos auxiliar aqui a estar enviando a mensagem do reino dos céus aos quatro cantos deste planeta. Que Deus abençoe sua vida, e onde chegar este vídeo, que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar as vidas. E você, já ouviu falar da família do filho pródigo, ou só do filho pródigo? A questão do pai dele, do irmão dele, as questões espirituais, o sentido parabólico, o sentido espiritual, o que o Senhor queria aplicar, qual foi a metodologia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta parábola tem começo, tem meio, tem fim, onde ela começa, onde ela termina. Você sabe disso? É uma bênção, então fica comigo, tá bom? Se inscreva aí e vamos para a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 15, está escrito desta maneira: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Ouvir quem? Ouvir o Senhor Jesus Cristo. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs uma parábola. Então observe que aqui nós temos três grandes parábolas, chama a tríade parabólica. A parábola que nós encontramos em primeiro momento é a parábola da ovelha perdida, em segundo momento a parábola da dracma perdida, e em terceiro momento a parábola do filho perdido que foi encontrado. A ovelha perdida, nós encontramos ela aqui já na sequência, que o pastor de 100 ovelhas, ele sente falta de uma, e ele vai atrás desta uma que está faltando, encontra, coloca nos seus ombros e depois se regozija, fica muito feliz e apresenta também esta ovelha. Em segundo momento é a parábola da dracma perdida. A mulher que ela perde esta dracma, no que ela perde esta dracma dentro da sua própria casa, e ela procura diligentemente esta dracma, e quando a encontra, ela fica muito feliz, e diz a palavra do Senhor que ela convoca até as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Então nós temos a ovelha perdida, a dracma perdida, e depois disso tem a outra passagem. A palavra fala no capítulo de número 15, versículo de número 11, Jesus continuou dizendo. Então ele continua dizendo a parábola, que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu o bem entre os 2. Observe só que o pai não deu apenas o bem para um filho, que depois se torna o pródigo, o gastador, aquele que pega o dinheiro e acaba com o dinheiro rapidamente. Ele dividiu para os 2. Sabia disso? Para os 2. Chegou um mosquitinho abençoado aqui. Ele dividiu para os 2 filhos. E olha que interessante, meus amados. Esse menino sai para uma terra longínqua, gasta o dinheiro com os amigos, acaba com o dinheiro, chega num certo ponto da sua vida que ele está num estado de miséria tão grande, tão terrível, que ele decide voltar para o pai. E é aí que começa então a parábola do filho pródigo. A historicidade, o sistema cultural não permitia de forma nenhuma que um homem judeu ele pudesse se alimentar de porcos, comer carne de porco, muito menos trabalhar com porcos. E aqui diz a parábola que, tendo ele gastado tudo, teve fome na terra onde ele estava, este rapaz, o filho pródigo, e então ele deseja, no versículo de número 16, ele deseja se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso ele comia. Olha que interessante. Então diz a parábola e a palavra do Senhor que ele cai em si. Ele fala: poxa vida, na casa do meu pai, os funcionários se alimentam melhor do que eu aqui, os funcionários comem bem, os funcionários têm abundância de pão, eu também.
Falou: não, não, não. Então, caindo em si, ele disse: quanto aos trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então, o primeiro momento é o reconhecimento. É o reconhecimento. Em segundo momento, ele tem a resolução, ele tem o pensamento e ele fala: vou retornar para o pai, eu vou me levantar daqui e eu vou para a casa do meu pai. E nesta resolução de pensamento, o que acontece com ele? Ele fala: eu pequei. Então ele também tem a confissão automática. Neste momento de confissão, ele fala: bom, eu tenho que voltar para o pai mesmo, né? E eu vou falar: pai, olha, eu vou confessar para o Senhor que eu não sou digno de ser chamado nem de teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Então ele tem o reconhecimento, ele tem a resolução, o pensamento, ele tem a confissão e tem o arrependimento. Então ele decide se levantar, já sabendo o que vai falar, e ele vai para o seu pai. Quando Jesus Cristo está dizendo esta parábola, ele está dizendo para um povo que alguns estavam dentro de uma casa e outros estavam do lado de fora de uma casa. Uns do lado de dentro, a parábola começa no capítulo de número 15, que são os cobradores de impostos, os pecadores, para ouvir o Senhor Jesus. E do lado de fora, quem estavam? Estavam os escribas murmurando juntamente com os fariseus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha que coisa interessante. E aí Jesus, entendendo isso, ele sabe que tem um público do lado de dentro e um público do lado de fora. Você consegue interpretar isso? Consegue raciocinar? O público do lado de dentro não estava entendendo direito o que o Senhor Jesus Cristo queria. O público do lado de fora também não estava interpretando a vontade do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, ele aplica uma parábola, a parábola de quem está do lado de dentro e a parábola de quem está do lado de fora. Mas Jesus, olhando os corações deles e sabendo, eles ainda não estão entendendo, eles ainda não estão interpretando, Jesus vai por etapa. Ele passa o primeiro degrau, passa o segundo degrau e agora ele faz uma aplicação parabólica para o terceiro degrau de entendimento. Você está entendendo isso? Olha que interessante. No primeiro momento, os que estavam do lado de dentro estavam ali junto com ele, mas eram pecadores e também eram cobradores de impostos, que estavam perdidos. Então ele fala do amor do pastor que vai buscar a ovelha perdida, a ovelha que está lá fora, e traz ela para dentro. Consegue entender? Então ele diz: vocês estão perdidos também, vocês não estão entendendo o que eu tenho para as vossas vidas, o que o Pai Celestial tem para as vossas vidas. Em segundo momento, os fariseus e os escribas também não estavam entendendo nada, e ele falou: olha, quando a mulher encontra a dracma perdida, ela encontra dentro da sua própria casa. Israel não está entendendo nada. Israel está dentro agora de uma terra. Israel está, vocês agora estão dentro da terra prometida, vocês estão vivendo a promessa, mas vocês estão perdidos dentro da promessa, dentro de um local que era para ser bênção. Aí ele começa a falar, ele fala do filho pródigo, do gastador, daquele que saiu e levou tudo o que o pai tinha dado para ele, levou a bênção, levou o dinheiro, levou a parte da sua herança, e eles ainda não estavam entendendo. E o Senhor Jesus Cristo então os chama para o arrependimento, ou seja, o Senhor queria que eles interpretassem isso, que eles tinham que se arrepender e voltar à prática da obra de adoração na casa do Pai. O filho estava em pecado, mas o filho gerou nele arrependimento. Então eles tinham que entender tudo isso, mas eles não estavam entendendo isso. Sabe o que aconteceu aqui? Olha que interessante. Quando o filho, ele retorna para a casa do pai, o pai, dentro do coração do pai, o pai olhava lá e ele todo dia ia na beira do portão e falava assim: será que meu filho vai voltar hoje? Será que hoje meu filho volta? Será que hoje meu filho vem? Aleluia! E chega tem um certo momento na vida do pai que ele fala assim: ele tem que voltar hoje. E quando o pai olha lá fora no portão, diz a palavra que ele vê de longe o seu filho. Ele conhece aquela silhueta
ele vê o seu filho retornando, o seu filho voltando, e ele fala assim: agora chegou o momento. E diz a palavra que no versículo 20: então levantando-se foi para o seu pai, quando estava ainda longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha aqui, que confissão linda, que confissão maravilhosa, não é verdade? Confissão tremenda esta. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. Aleluia. Comamos e alegremos-nos. Lá na página inicial, lá na chamada desse vídeo, tem um anel. Esse anel, ele também é muito importante. Eu deixei o anel de propósito, o anel nesta passagem, deixei lá uma figura de um anel para que você pudesse entender. A palavra fala a melhor túnica. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 8, a palavra fala que as nossas vestes, elas têm que ser alvas, as nossas vestimentas espirituais. Então o Senhor aqui é como um Pai Celestial, que estava preparando a bênção, a chegada para o seu filho, o filho pródigo. Olha que interessante. E quando esse filho pródigo chega, este filho pródigo, ele recebe a túnica, ele recebe a sandália, ele recebe o anel na sua mão, a sandália, os pés estavam descalços. E a palavra do Senhor lá em Efésios, nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos os nossos pés preparados com as sandálias para nós estarmos indo evangelizar. Encontramos a palavra em Efésios capítulo 6, do 14 ao 15, que o Senhor quer preparar, nos dar todas as vestimentas espirituais, a armadura celestial, a armadura, a palavra do Senhor, a espada, para que possamos estar à frente da obra, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora, o anel, preste atenção, por que eu deixei a figura daquele anel lá na frente? O anel, ele, naquele tempo, não era igual uma aliança lisa assim. O anel, segundo a cultura greco-romana, que é o período em que o Senhor Jesus Cristo, ele ministra esta parábola, então o Senhor, ele utiliza de uma metodologia muito prática, que é a historicidade da época. Então ele utiliza os meios históricos daquela época. E naquele tempo, o anel, ele tinha o quê? Ele tinha um brasão familiar. Então, quando a pessoa, ela saía na rua, a cultura helenista era assim: a pessoa saía lá na rua e saía para fazer as compras, saía ali para poder comprar alguma coisa. E às vezes ela não tinha a moeda naquele exato momento para poder fazer a compra, o comércio. Então a pessoa chegava lá, o comerciante tinha umas tabuinhas com argila, e ele pegava a tabuinha como argila e falava: você não trouxe dinheiro? Não, mas você trouxe o anel? Trouxe. Tá na tua mão? Tá. Olhava e via o brasão familiar. A pessoa fazia o quê? Ela pegava o anel e colocava na tabuinha, na argila, esperava um pouquinho, ficava a marca impressa. Era como se fosse o cartão de crédito daquele tempo. Você está entendendo? Esse brasão familiar é como se fosse o cartão de crédito. E o pai falou: vai lá e põe o anel na mão. Olha que interessante. Trazei também o anel. Quando ele coloca esse anel, ele está falando assim: olha, você gastou, tudo bem, não tem problema. O papai tem mais bênçãos para a sua vida. Está entendendo? Talvez você já pensa que você já gastou tudo que Deus já te deu, o que o Senhor já investiu. O nosso Deus, ele é ilimitado. Talvez você foi lá fora para o mundo, talvez você chegou lá, gastou o teu dom, gastou a bênção que o Senhor ministrou sobre a sua vida, e você fala assim: eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais, eu não consigo.
Mas se você se arrepender, olha o que o Senhor tem bênção para a sua vida. O Senhor tem a ministração de um crédito sobrenatural na sua vida. E junto com esse crédito tem o que? Tem o animal, o bezerro cevado, porque o pai sabia que ia chegar numa hora que o filho ia entender: eu tenho que voltar para o meu pai, eu tenho que recuperar o meu crédito com o meu pai, por mais que eu chegue lá e trabalhe como um servo, olha aí, chegue lá e trabalhe como um dos trabalhadores do meu pai. Mas ele não sabia que o pensamento do pai não era apenas tê-lo como servo, mas como filho, porque o Senhor estava dizendo: você tem que assumir a sua filiação, porque eu estou assumindo a minha paternidade em sua vida. Eu sou o seu pai, te formei, te gerei, te criei para que você tenha vida e vida com abundância. Aleluia! Então é isso que o Senhor quer para conosco, é isso que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer para a nossa vida. Ele quer que nós entendamos que Ele tem uma paternidade sobrenatural e espiritual. Então Ele vem trazer para nós novamente o entendimento, a interpretação de algo celestial sobre a vestimenta, o calçado, a sandália calçando os nossos pés, o anel em nossos dedos, dando crédito para as nossas vidas, acreditando na chamada e acreditando no investimento, porque agora vem a melhor parte, que chama a parte do bezerro cevado. Aleluia! Nesta parte do bezerro cevado, ele estava dizendo: tem uma aliança contigo, uma aliança de sangue, porque o bezerro ele seria cortado, ele seria morto, para que o menino tivesse condições de ter uma festa com uma nova aliança. Significa o que aqui? O bezerro cevado significa a preparação da celebração. Ia ter uma festa. E qual que seria a festa? A festa do filho, que ele diz lá no final: esse teu filho estava morto, mas ele reviveu. Por que estava morto? Nós estávamos mortos no pecado, mas o Senhor nos deu ressurreição, Ele nos deu avivamento, Ele nos deu a bênção celestial, Ele nos deu oportunidade de bênção e grandes vitórias. Então neste momento nós podemos encontrar aqui a reconciliação, o crédito com o céu, a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Este bezerro cevado é a preparação da oferta do sacrifício de amor, Jesus Cristo. Agora olha que interessante, tem uma celebração. O rapaz estava morto, o rapaz chega na cidade, chega no sítio, lá na fazenda, onde quer que seja lá, e ele chega na casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, o pai tem total alegria para com o filho, mas o outro irmão não estava entendendo nada. O filho que foi embora é semelhante à parábola da ovelha perdida que foi encontrada. Agora o filho que está dentro da casa, ele é o filho da dracma perdida, é a simbologia, é a aplicação da dracma perdida. Onde o menino se perdeu? Dentro da própria casa, porque ele não estava entendendo que tudo aquilo ali era dele. Você está entendendo isso? Ele estava perdido dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Eu vou fazer esse vídeo aí, eu não vou fazer edição assim, de cortar tal, vai direto e reto mesmo, amém? Para nós estarmos entendendo isso, o que o Senhor tem em nossas vidas. Eu estou falando aqui diretamente aqui da nossa igreja, a rua está lá fora, passa carro, tem barulho, buzina tal, mas vai desse jeito, o jeitão da madeira. Mas se você está entendendo, dá um glória a Deus aí, meu querido, minha querida, e deixa Deus te abençoar, tá certo? É mosquitinho que passa, é uma coisa que voa aqui, é um barulho lá fora, mas o importante é você estar conectado com aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Então olha só que interessante. O filho chegou lá no versículo de número 24, acompanha aí na sua Bíblia: pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aí chegou quem? O filho mais velho. O filho mais velho, ele chega, observa, ele sai do campo e ele observa o quê? Observam as músicas, observa um cântico, observa uma alegria, observa que ali tem uma movimentação, e ele pergunta para um dos criados: escuta, o que aconteceu aí? O que está acontecendo? Falou: tá sabendo não? Teu irmão chegou, ele voltou, e você não sabe da maior.
O que aconteceu? O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o bezerro cevado. O bezerro cevado? O bezerro cevado. Foi para o meu irmão? Sim, para o seu irmão. Mas eu não achava que meu pai fosse fazer isso comigo. Sabe que tem muita gente dentro de igreja que está perdidaço dentro de igreja. E quando o Senhor vai lá e recupera um do lado de fora e manda para dentro, ele às vezes não quer entrar para a festa. Está perdidinho, porque ele não quer ver a alegria do irmão, ele não quer ver os dons do irmão dentro de uma igreja, dentro de uma casa espiritual. Ah, mas aquele irmão foi embora, apontamento, julgando, acusador, acusando, colocando o dedo na cara do irmão. Sabia disso? Que tem gente que pensa que só ele louva, só ele prega, só ele profetiza, só ele entrega mensagem, só ele intercede, só ele isso, que nada, irmão. Se você tiver assim, te contar, se você tiver dessa maneira, começa a mudar o seu pensamento, porque Jesus não morreu na cruz só por você. Jesus morreu na cruz por todos nós. Temos que amar o nosso próximo, ter alegria na alegria dos nossos irmãos, ter alegria quando o nosso irmão recebe a bênção, ter alegria quando o nosso irmão recebe a paz, recebe a reconciliação com o Deus eterno. Temos que nos alegrar, porque é uma alma a menos que o diabo vai levar para o inferno. Todos os dias cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras de almas descem ao inferno, e nós não podemos nos alegrar com isso. O nosso coração tem que estar quebrantado para isso, e o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado quando o Deus eterno, ele reconcilia um que estava perdido. O irmão mais velho não gostou. Olha que interessante, o mais novo achava que não tinha mais nada e tinha. O mais velho que tinha achava que não tinha. E às vezes é assim, você encontra na casa de Deus, você encontra na igreja do Senhor, você encontra algumas pessoas que pensam que não tem mais nada, e ele tem tudo, e outros que pensam que tem tudo, mas já não tem mais nada, porque a glória do Senhor já não está mais na vida dele. Olha que coisa terrível aqui, esse irmão mais velho aqui, o irmão mais velho, ele chega no pai e se indigna. O pai fala, vem cá, vem aqui. Ele fala, não, ele respondeu ao seu pai, versículo 29, olha, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora vem este teu filho, não é meu irmão, está entendendo? Vem este teu filho, não é o meu irmão. Ele não fala vem este meu irmão, ele fala vem esse teu filho, e olha só o que acontece. E o Senhor o abençoa, ele que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar o bezerro cevado. Meu irmão, já pensou se o Pai não tivesse misericórdia de nossas vidas e nossas almas? Já pensou se a gente, meu Deus, este filho mais velho, ele é o retrato da nossa incapacidade de perdoar. Sabia disso? Ele é o reflexo da nossa incapacidade de liberar o perdão. E tem hora que nós somos assim, tem hora que nós agimos erroneamente, tem hora que nós agimos desta maneira. Ele age com inveja, é a sombra da ingratidão. Nós não podemos ter um coração dessa forma, um coração desse jeito, um coração desta maneira. Então, eu venho neste momento trazer esta palavra, uma palavra que o Senhor Jesus Cristo aplicou para cobradores de impostos, pecadores, escribas e fariseus, uns do lado de dentro, outros do lado de fora, uns perdidos dentro e outros perdidos fora, e o Pai tentando fazer a reconciliação para trazer ali uma flexibilidade entre o que estava do lado de dentro e o que estava do lado de fora. Agora olha como termina essa parábola. É uma parábola que não tem fim, porque até os dias de hoje nós aplicamos essa parábola, e até os dias de hoje esta mensagem ela serve para os que estão do lado de dentro e para os que estão do lado de fora. Observe comigo,
respondeu-lhe o pai, versículo 31, tu sempre estás comigo. Na igreja também é assim, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tem hora, irmão, que a gente reclama lá, mas a gente não vai lá buscar o dom, nós não vamos lá buscar a bênção, nós não vamos lá buscar nada. A gente só quer, e a gente não vai buscar nada. A gente não consagra direito, não jejua direito, não ora direito, não faz intercessão, não faz nada. E a gente só quer. E aí a gente fala assim, poxa vida, está tudo com Deus Todo-Poderoso, está tudo está com o Pai. E a gente fala assim, hoje eu não vou buscar não. E o que veio de lá para cá para buscar e chegou com o Pai, versículo 32, a palavra fala, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Nós temos que nos alegrar com aqueles que estão mortos e passam a reviver. Estava perdido e foi achado. Entenda como que começa essa parábola lá atrás. Começa com os perdidos, começa com o escriba perdido, fariseu perdido, pecador perdido, cobradores de impostos perdidos, uns querendo ouvir e outros não querendo ouvir, uns se aproximando, uns criticando, um perdido dentro, um perdido fora. Eita nós! E o Senhor falando assim, vocês têm que se encontrar. Então nós temos que nos encontrar. E você está do lado de dentro ou está do lado de fora? Amém? É uma pergunta porque até hoje essa parábola ela nos dá a conotação desta pergunta: estamos do lado de dentro ou estamos do lado de fora? Se estivermos do lado de dentro, nós não podemos agir como o irmão do filho pródigo. Se estivermos do lado de fora, temos que voltar correndo para o Pai. Volta correndo, porque Ele quer te abraçar e vocês grudar um no pescoço do outro e falar: eu errei, eu entendi, reconheci, pensei, me arrependi, estou regredindo, é o meu regresso, estou voltando e eu quero me reconciliar com o Senhor. Só uma aguinha. Temos que nos reconciliar. E o bezerro cevado? Bezerro cevado ele é seu. O bezerro cevado ele é nosso. O bezerro cevado é a bênção da preparação da grande celebração do reino espiritual. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Muito obrigado por você estar comigo. Desculpa aí, tô aqui na igreja, tem um mosquitinho, tem uma coisa aqui, tem outra coisa lá, barulho de moto lá fora. Ainda não tenho um estúdio, tá certo? Mas um dia Deus vai dar. Ainda não tenho um estúdio, mas eu estou aqui num local santo chamado Altar do Senhor. E é neste altar que eu quero orar pela sua vida, orar para o seu lar, para a tua casa e para a sua família, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aí um comentário e que o Deus eterno te abençoe grandemente. Voltaram aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço. Vamos orar? Pai celestial e Rei da glória, te louvo, te exalto e te glorifico e te agradeço pela vida, meu Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã que está lá do outro lado. Que o Senhor venha abençoar, Pai, onde chegar este vídeo. Eu estava aqui orando neste altar, buscando a sua presença, para que fosse um vídeo que tivesse o efeito da sua presença, o efeito do seu amor. E o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de amor. Que o Senhor, com teu infinito amor, venha abençoar, Pai, esta vida que está orando comigo. Que o teu santo nome seja exaltado, glorificado. E que esta alma, Senhor, ela possa encontrar-se com o Senhor, com o amado Espírito Santo, e o Senhor fazer uma grande obra. Abençoe o lar de cada um dos seus filhos, abençoe esta vida, abençoe a alma, abençoando do alto da cabeça a planta dos pés e repreendendo contra todo tipo de mal, fortalecendo, ungindo e consagrando e ministrando a bênção do Senhor. E assim eu te louvo, te exalto e agradeço, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. E lembre-se, tem um anel para colocar na sua mão, para colocar no seu dedo, um brasão familiar
da família espiritual, da família celestial, com todo o crédito, chamado bênçãos de Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.